Olá, que bom ter você aqui para mais uma aula de matemática. Sou professora Simone Silva, professora de matemática, EJA, 7ª etapa, e vem comigo então ver o que é que tem planejado para estudarmos juntos. A nossa aula de número 25 tem como objeto de conhecimento volume de cilindro reto, medidas de capacidade, volume do bloco retangular com detalhamento em litro e decímetro cúbico, litro e metro cúbico. Então agora é aquela hora que você já organizou com certeza aí o seu material e agora vai silenciar o celular, trazer a atenção para sentar bem do seu ladinho, porque vamos iniciar o nosso estudo. Vamos então estar falando aí de capacidade, não é? E o que é capacidade quando se relaciona ali a algum objeto? Capacidade, não é? De uma maneira bem simples para que você compreenda, é a quantidade de espaço que algo pode ocupar. É aquilo que você olha assim e faz a pergunta, quanto será que cabe aqui dentro, certo? Pense nisso, então, como a quantidade de líquido que cabe dentro de um recipiente, como uma garrafa de água ou um copo, e mais ali, presente na nossa casa, tem a caixa de descarga, não é? Que tem ali uma capacidade de armazenar e quando tem um dispositivo ali para não deixar ultrapassar. Então, aquela caixa de descarga que é tão comum aí dentro da nossa residência representa ali claramente uma definição, uma ideia de capacidade. Mas vamos agora para mais um exemplo para que você consiga absorver melhor essa definição. O exemplo 1 nos diz o seguinte, uma garrafa de 1 litro pode conter até 1 litro de água. Se você tentar colocar mais do que isso, a água vai transbordar. Então, ela suporta ali o limite, o máximo, 1 litro. Passou daquilo ali, transborda. Foi o que eu falei há pouco sobre ali o dispositivo na caixa de descarga para não deixar a água passar ali do seu limite da capacidade máxima. Temos também aí mais um exemplo. Um copo pode ter capacidade de 200 mililitros, o que significa que ele pode conter até 200 mililitros de qualquer líquido. Ultrapassou disso daí, nós vamos ter problema. Tudo bem? Então, todas as vezes que você ouvir falar em capacidade, sempre relacione ali, não é? Algo que pode ser guardado dentro daquele objeto, daquele sólido geométrico. E essa capacidade, existem ali unidades de medidas que representam, não é? Que vem ali próximo ao número que registra aí, que mede essa capacidade. Então, vamos lá, de olho na tela para você não perder nenhum lance. As unidades mais comuns para medir a capacidade são os litros, não é? Que você vê aí representado pela letra R, e também os mililitros, ml, sendo que 1 litro equivale a 1000 mililitros, e aqui vale a pena fazer algumas observações, tudo bem? Algo muito habitual que se vê por aí é representar o litro com L minúsculo, não é? Isso aí é usual, mas não é o matematicamente correto. Todas as vezes que for se referir a representar o litro, use o L maiúsculo. E o L aqui ao lado do M no mililitro também tem que ser maiúsculo. Mas o que é que se vê habitualmente por aí, como eu já disse para vocês? L minúsculo e aqui os 2 minúsculos. Mas quando se tratar de litro, não esqueça, anote, o L tem que ser maiúsculo. Litro e mililitros. E outra coisa, nada de confundir mililitros com milímetro. Aqui é unidade de comprimento, milímetro, o mililitro, ml, tudo bem? E não vá também aí cometer alguns erros que alguns estudantes cometem, que representa mililitro dessa forma. Isso nunca existiu e nem vai existir. Tudo bem? Mas aí, não é? Falando de capacidade de medida ali que representa, né, que se usa para medir a capacidade, é interessante aqui nós conhecermos quais são as principais unidades de medida de capacidade. A primeira aí unidade é o litro. E essa unidade aqui é a unidade fundamental de acordo com o Sistema Internacional de Medidas. Então, o litro vai ser aí a nossa unidade fundamental, ok? Decorrente do litro, existem mais algumas. Quais são?
nós temos aí os múltiplos do litro. Os múltiplos do litro, quando está se trabalhando ali com grandes volumes. Então, quando se tratar ali de grandes volumes, você vai usar o decalitro, você vai usar o hectolitro e também você pode usar o quilolitro. Repara que em todos o L está em quê? Maiúsculo, porque é a escrita correta matematicamente. Quando nós falamos de decalitro, nós temos que saber o seguinte, que ele corresponde a 10 litros. Quando nós falamos em hectolitro, nós estamos ali falando de 100 litros. Essa é a correspondência entre eles. E quando nós falamos em quilolitro, quilo, 1000, nós estamos falando ali de 1000 litros. Esses grandes volumes nós vemos aplicado onde? Nós vemos a aplicação aí em piscina, não é? Em caixa d'água. Então você sempre vai perceber que a quantidade ali de litros é sempre grande, 10, 100, 1000 e por aí vai. Mas quando eu estou trabalhando ali, quando eu estou falando em unidade, não é, de medida de capacidade, quando eu estou trabalhando ali com volume, eu não tenho somente essas que representam grandes volumes. Eu tenho também as que representam pequenos volumes, pequenas quantidades, que são quem? Nós começamos ali pelo decilitro. O decilitro corresponde a 1/10 do litro. Só registrando aqui para vocês que essas aqui, essas unidades de medidas, são para pequenas capacidades. Tudo bem? Então aproveite aí para fazer a sua anotação. Então, voltando, nós temos aí o decilitro, que corresponde a 1/10 do litro, que é igual também a 100 mililitros, ou ml. Nós temos também o centilitro. O centilitro já corresponde ali a 1/100º do litro, e que nós sabemos, então, a correspondência é de 10 mililitros. E temos também ali o mililitro, que nós vimos aqui no início, que corresponde ali a 1/1000 do litro, que isso é igual a 1 centímetro cúbico. Então, essas três medidas aqui nós usamos quando? Quando nós estamos trabalhando aí com pequenas capacidades, organizando isto de uma maneira para que você não esqueça como é que fica ali organizado numa reta, numa linha só. Nós vamos ter aqui a unidade principal, que é o litro. À esquerda do litro, nós vamos ter os múltiplos, que são quem? Quilolitro, hectolitro e o decalitro. À direita do litro, nós vamos ter ali os submúltiplos, que são decilitro, centilitro e mililitro. Tudo bem? Aí são as unidades de capacidade, todas organizadinhas, para que você visualize e consiga aí entender até como é que elas se organizam entre si, se relacionam entre si, sempre lembrando que as unidades à esquerda do litro são sempre maiores ali do que as que estão à esquerda, tudo bem? Mas avançando, já que nós estamos aí falando sobre litro, acompanhe aqui na tela. O que é o litro? Que muito se fala, tudo bem? O litro, não é? Ah, 1 litro de farinha, como a gente escuta, 1 litro de açaí e por aí vai. O litro é uma unidade de medida de capacidade, é a unidade padrão, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, como nós vimos há pouco, e ele é usado para medir o volume de líquidos, como a água, o suco, o leite, não é? E por aí vai, e aí a gente tem o quê? A imagem de uma cachoeira derramando litros d'água. E que se nós tivéssemos que usar aí uma unidade de medida para representar, né, esse volume de água que está caindo, com certeza nós ali usaríamos uma das unidades, não é, dos múltiplos do litro.
Tudo bem? Mas vamos agora ver mais um exemplo para que você fixe melhor essa relação entre litro, capacidade, volume. Tudo bem? De olho na tela para que você não perca nenhum detalhe. Uma garrafa de refrigerante normalmente tem 2 litros de capacidade, ou seja, ela pode conter até 2 litros de líquido. O que é que eu quero que você perceba? Se ela tem 2 litros de capacidade, ela só pode ali suportar aqueles 2 litros. Passou disso, já vai estar ferindo ali a capacidade dessa garrafa de refrigerante. E você vê aí, ó, 2 litros de capacidade. 2 litros de refrigerante não é tanto assim, né? Tanto que a garrafa termina rapidinho. Então é uma unidade aí de medida convencional e diariamente aí no nosso dia a dia. Mas avançando então aqui na nossa aula, para que a gente não perca nenhum detalhe, vamos então falar aí sobre o que é o decímetro cúbico. E só para você ter uma ideia, assim como o litro, tá? O decímetro cúbico, ele aparece muito quando se está trabalhando aí com capacidade, tudo bem? É uma unidade de medida de volume, sim, não é? E a gente tem que dominar algumas informações sobre ele para que você possa estar resolvendo exercícios aí no dia a dia, para que você possa entender até situações de medida de volume aí na sua casa, não é? Ou até no seu trabalho. Mas, enfim, o que é um decímetro cúbico? Um decímetro cúbico, que aqui nós vamos representar ó, por dm ao cubo, é uma unidade de medida de volume. Ah, mas ainda agora a senhora falou só em litro, quilolitro, não é? Decalitro, decilitro, e agora apareceu esse decímetro. E decímetro tem a ver com volume? Tem sim, acompanhe a leitura aqui comigo. Ele é o volume de um cubo com 1 decímetro de cada lado. Imagina que você tem um dado, tudo bem? Cada linhazinha ali, não vou dizer nenhum lado, cada linhazinha que liga cada face, que se compreende entre cada face ali, tem a medida de 1 decímetro. Então, você vai ter um dado, e esse dado aqui, ó, vai ter, não é? Terá linhas que fechadas formam ali as faces do cubo, do dado, que é um exemplo clássico que todo mundo entende aí essa representação. Então, esta medida aqui mede 1 decímetro, que corresponde a 10 centímetros de cada lado. Então, um decímetro cúbico é uma unidade de medida do volume, ou seja, esse cubo, se ele tiver ali 1 decímetro cúbico, 1 decímetro, desculpa, na medida ali de cada aresta, ele vai representar o volume 1 decímetro cúbico. Tudo bem? Mas para ficar aí registrado para você, o que é que vale a pena a gente aqui verificar? Decímetro cúbico, 1 decímetro cúbico, ele se relaciona com litro. Já que nós falamos em litro agora e apareceu aqui decímetro, que lembra centímetro e por aí vai, 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. 1 mililitro corresponde a 1 centímetro cúbico, e eu aconselho você a fazer as anotações dessas observações, dessas relações que eu estou colocando aqui para você, porque são relações fundamentais aí na hora de resolvermos exercícios, viu? Questão de prova aí na escola, questão de vestibular, questão de processo seletivo, por ser algo que está tão ali presente no nosso dia a dia, tão imbuído ali, não é, na nossa lida diária, são relações que nós temos que saber. E até também, às vezes até em bula de medicação, a gente vê que tem ali uma relação de mililitro com centímetro cúbico, não é? E a gente precisa dominar isso aí a título mesmo de conhecimento para a vida, e não só conhecimento matemático. E 1 quilolitro é igual a 1 metro cúbico. Então aqui já tem uma relação muito importante aí para vocês, que relaciona decímetro cúbico com os outros. Tudo bem? Mas avançando, vamos aqui a um exemplo. Aí, para nós trabalharmos decímetro cúbico, olha o que diz. Imagine um cubo com 10 centímetros de altura e 10 centímetros de largura e 10 centímetros de profundidade. Esse cubo tem o volume de 1 decímetro cúbico. Tudo bem? Então, olha aí, eu vou ter um cubo, eu vou ter um dado, onde a altura dele vai ser 10 centímetros,
A largura vai ser 10 centímetros e a profundidade também será de 10 centímetros de profundidade. Então, aí, esse cubo ele vai ter um volume de 1 decímetro cúbico. Mas bora voltar aqui um pouquinho. Olha o que acontece. Todas as vezes que eu falar aí em volume de um cubo, o volume do cubo ele é a multiplicação das suas 3 arestas. Ou seja, vai ser a multiplicação dessas 3 medidas bem aqui. Então, nesse nosso exemplo, nós temos 10 centímetros de altura, vezes 10 centímetros de largura, vezes 10 centímetros de profundidade. Então, aqui nós vamos ter 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, nós vamos ter aqui 1000 centímetros cúbicos. Tudo bem? E a questão vem nos dizendo que esse cubo tem um volume de 1 decímetro cúbico. Tudo bem, queridos? Então, aí, avançando, tem uma outra relação que é muito importante, não é? Que a gente conheça. Que relação é essa aí que é importante, que é fundamental que se conheça, como eu falei para vocês, é um conhecimento para levar aí para a vida. Então, de olho na tela, observe aí. A relação de agora é entre litro e decímetro cúbico. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Pronto, já guarda essa informação aí. Isso significa que ambos medem a mesma quantidade de espaço? Mas são unidades de medidas diferentes. Mas eles são iguais entre si. Então, resumindo esse texto, aqui a gente já pode falar que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. E não esqueça, por que aqui no decímetro aparece esse 3? Porque nós estamos trabalhando ali com o cubo, com o dado. E nós vimos há pouco que o volume, certo, de um cubo é dado pela multiplicação das 3 arestas. Então, nós vamos ter aí, quando se tratar, não é? Quando vier valor em unidade de medida, a gente vai ver que cada unidade de medida vai aparecer ali 3 vezes. Isso decorre aqui que o expoente seja 3 aí na nossa unidade de medida, seja decímetro cúbico, centímetro, metro e por aí vai. Tudo bem? Então, se você tem um recipiente com capacidade de 1 litro, ele ocupa o mesmo espaço que um cubo com 10 centímetros de cada lado. Eu sei, eu compreendo que é muita informação, não é? É decímetro, é litro, é relação entre elas, então por isso é de fundamental importância que você faça aí todas as anotações. É quase impossível de primeira você conseguir gravar essa igualdade, as igualdades que já apareceram até então, não é? Porque uma hora é litro, outra hora já é ali, o centímetro cúbico, então anote. Não perca nenhum tempo dessa aula aqui sem anotar. Mas vamos agora ver, então, aplicações práticas, não é? Aí da ideia de volume, de capacidade, nós começamos ali por medindo líquidos. Quando você compra uma garrafa de água de 1 litro, você está comprando a quantidade de líquido que ocuparia 1 decímetro cúbico de espaço. Exatamente. Quando você está cozinhando, muitas receitas de cozinha usam litros e mililitros para medir ingredientes líquidos. Tanto que quando se compra ali aquele copo medidor, não é? A gente percebe muito ali a presença do mililitro. Saber que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico pode ajudar você a visualizar as quantidades. Vamos supor o seguinte, que você viajou, foi dar uma volta em outro país e de repente ali o seu medidor, o seu copo medidor não veio em litro, vem em decímetro cúbico, é só uma suposição. Então, saber esta igualdade aqui vai te ajudar muito a não errar aí na medida de leite, na medida de água ou então na medida de qualquer outro líquido que você tenha que vir a fazer. Tudo bem? Mas já que nós vimos as definições, as relações entre as unidades de medidas, nós vimos aqui agora aplicações básicas, vamos fazer um exercício? Bora praticar? Bora aqui fazer um exercício de conversão, não é? Converter de de decímetro cúbico para litro e, por incrível que pareça, as questões elas vêm justamente nesse formato. E é por isso que você precisa aí ter anotado todas as relações possíveis. E olha o que a questão nos traz. Quantos litros cabem em um tanque de 10 decímetros cúbicos?
Ali o seu tanque está em decímetro cúbico, mas você foi contratado para trabalhar em uma empresa e ele quer saber quantos litros cabem lá dentro. Lá no início da aula, e até um pouquinho mais para cá caminhando, nós vimos uma relação entre litro e decímetro cúbico, você lembra? Não lembra? Então aí folheia o seu material, o seu caderno de anotação, que é para você achar a relação. Que relação é essa? 1 decímetro cúbico é igual a quantos litros? Exatamente, a 1 litro. Então, se você não anotou, a hora de anotar é agora. Tudo bem? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Gente, se 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, se eu tenho aí 10 decímetros cúbicos, como nos diz a questão, quantos litros eu terei? Exatamente isso, 10 litros. Uma relação direta, uma relação que você não precisa fazer uma conta monstruosa, basta você ter a anotação aí e seguir, tudo bem? Mas há uma outra relação que eu preciso que você anote e que você precisa saber. Está aqui. São 3 relações. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Acabamos de ver. 1 decímetro cúbico é igual a 1000 centímetros cúbicos. Aproveita e vai anotando. Olha a dica que eu estou te dando. 1 decímetro cúbico é igual aqui a 1 milésimo do metro cúbico. Mas, bora tornar todas essas palavrinhas aí, vamos escrever com símbolos? Então, nessa primeira aqui, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, certo? 1 decímetro cúbico é igual a 1000 centímetros cúbicos. E ali, 1 decímetro cúbico é igual a 1 milésimo do metro cúbico. E que aqui eu vou fazer isto aqui para você poder aí anotar. Então, são relações importantes, relações que você não pode deixar batido. Mas falamos aqui tanto em volume, capacidade, não é? Falamos aí tanto em conversão, em mudar de unidade de medida aí, de capacidade. Agora nós temos que ver uma aplicação prática aí no nosso dia e também aplicada a uma figura geométrica que constantemente faz parte da nossa vida, que é o cilindro reto. Então acompanhe aí a leitura da definição de um cilindro reto para que a gente possa fazer aí a associação a algo que está presente aí diariamente, não é? Um cilindro reto é uma figura geométrica tridimensional. Então, quando eu falo tridimensional, é porque eu tenho aí 3 dimensões, tudo bem? Eu vou ter ali uma altura, com 2 bases circulares e paralelas e uma superfície lateral perpendicular a essas bases. Quer entender aí o que é um cilindro reto? Quer visualizar? Lembra da latinha de refrigerante? A latinha de refrigerante, ela possui justamente essas características. Ela tem ali uma altura, e a nossa definição diz que um cilindro reto é uma figura geométrica tridimensional, ou seja, vai ter altura, certo? Com 2 bases circulares, nós vamos ter ali o fundo da lata, a base da lata, e aqui a tampa. E o lado, ele vai ali sempre estar retinho, formando 90 graus ali com a base. Mas vamos ver aqui rapidinho, né, representado o que é um cilindro, já que você agora ficou imaginando. Está aqui, o cilindro ao nosso lado. Como você vê, tem ali a base de baixo, a base de cima, e nós temos aí a lateral. E perceba que a altura ali é retinho, que vai formar um ângulo de 90 graus aí com a nossa base. Mas quanto será que cabe aí dentro desse cilindro? Não é? Esse cilindro aqui nós não sabemos nenhuma medida, mas cabe algum líquido, algum gás dentro dele. Como fazer, não é? O que é que se usa para se determinar aí a capacidade, o volume desse cilindro? Para isso tem uma fórmula que nós vamos conhecer agora. Então, de olho na tela. Fórmula do volume do cilindro. A fórmula para calcular o volume V de um cilindro é determinada por volume é igual a π vezes raio ao quadrado vezes altura. Π multiplicado por raio ao quadrado multiplicado pela altura. Só lembrando os senhores que, tudo bem? Aqui no R, os raios serão iguais, porque se você observar
Pensa agora aí na lata de refrigerante, porque não dá para observar que não tem nenhuma próxima, com toda certeza. Mas pensa aí na lata de refrigerante. A parte de baixo, a base, vai ter o mesmo tamanho do que a tampa. Então, os raios aí serão iguais, tudo bem? Porque serão ali os mesmos, não é? Círculos, e as bases serão, logo os raios serão iguais. Então, vamos agora ver cada um desses elementos. Quem é o π? O π nós já vimos que é um número irracional. Então, aqui ele vai ter um valor aproximado de 3,14, porque ele tem ali uma quantidade muito grande de casas decimais, mas nós vamos cortá-lo, tudo bem? Nós vamos truncá-lo e vamos adotar como valor 3,14. R é o raio da base circular e H a altura do cilindro. Mas vamos ver como é que se aplica essa fórmula? Vem comigo então aqui nesse exemplo. Imagine um cilindro com raio da base, aí que a gente chama de R, de 5 centímetros e a altura, que aqui a gente chama de H, de 10 centímetros. Só abrindo aqui uma observação, tudo bem? Pelo amor de Deus, não vai pensar que a altura se escreve aí iniciando com H na nossa língua portuguesa, não é? Esse H deriva ali da palavra inglesa, onde a altura começa com a letra H, tudo bem? A altura na língua portuguesa começa com A, mas este H aqui segue da representação da língua inglesa. Nada aí de atropelar a escrita correta, tudo bem? Então, voltando, imagine o cilindro com raio da base R igual a 5 centímetros e a altura H de 10 centímetros. Usando a fórmula, que fórmula? Esta bem aqui, nós teremos. O volume é igual ao valor do π, que aqui nós adotamos por 3,14, multiplicado pelo raio ao quadrado. Raio ao quadrado, lembre sempre, é raio vezes o raio. Qual é o valor dele? 5. 5 ao quadrado multiplicado por 10, que é a altura. Quando se desenvolvem todos esses cálculos aí, se chega à conclusão que o volume é de 785 centímetros cúbicos. E por que centímetros cúbicos? Perceba que tanto o raio quanto a altura está em centímetro. E não esqueça que nós estamos trabalhando aqui, tá, com volume. E todas as vezes que você estiver trabalhando com volume, as unidades de medidas ali que você estiver trabalhando, elas sempre serão elevadas ao cubo, tudo bem? Ah, professora, mas tem um detalhe. Aqui apareceu 2, por que apareceu 3? Não esquece que tanto o raio quanto a altura estão em centímetro. Então, aqui vai ser ao quadrado, vai estar elevado ao quadrado, e aqui vai estar normal, elevado a 1. Tudo bem? Então, avançando mais um pouquinho, já que vimos aí a fórmula, como é que se usa a fórmula do volume, vamos em aplicações práticas. Problemas do cotidiano, não é? Isso aí nós vivemos todos os dias. Calcular a quantidade de líquido em tanque cilíndrico, né? Quanto ele pode ali conter. Bora pensar numa caixa d'água. Você vai comprar uma caixa d'água, mas já vem especificado, mas é bom que você também domine. Aí, se você tem uma lata de tinta cilíndrica com raio de 7 centímetros e a altura de 12 centímetros, quantos litros de tinta ela pode conter? Então, são quantos litros de tinta ela pode conter? Nada mais, nada menos. Aqui, ele quer que se calcule o volume. Tudo bem? Então, vamos lá? A fórmula do volume é dado por π vezes raio ao quadrado multiplicado pela altura. Só lembrando, os senhores, que o valor do π é 3,14. O valor do raio aí na questão é 7. E a nossa altura, olha, 7 centímetros, não esqueça. E a nossa altura, 12 centímetros. Se eu tenho uma multiplicação e no meio dessa multiplicação eu tenho ali uma potência, resolva primeiro a potência, para depois você seguir normal multiplicando aí, tá? Todos os números envolvidos. Então, aqui o volume encontrado será de 1.846,32 centímetros cúbicos. Mas a questão não quer a resposta em centímetros cúbicos. Você lembra? A questão quer a resposta em quê?
em litros. Então, aqui nós vamos ter que fazer uma conversão. E quando eu disse para você há pouco, anote as relações que estão aparecendo aí na tela, foi justamente porque eu sabia que aqui no final você iria precisar juntamente comigo. Então, passando esse volume de centímetro cúbico para litro, o que é que nós temos que saber? Nós temos que saber que 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos. Tudo bem? Ou que 1 centímetro corresponde ali, ou que 1 centímetro corresponde, 1 centímetro cúbico, desculpa, corresponde ali a 1 milésimo do litro. Então, para passar este valor que nós encontramos aqui em centímetros cúbicos, passar para litro, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer agora uma divisão rápida, prática e eficiente, que vai ser pegar o volume aí que nós achamos, que é de 1.846,32 centímetros cúbicos, e nós vamos dividir por 1000. O resultado encontrado é de... Aí, não esqueça que quando eu divido por 1000, a minha vírgula vai andar para a esquerda 3 casas. Então, vai andar 1, 2, 3. Então, o volume em litros vai ficar este resultado aqui. Não é difícil? Não. Trabalhoso um pouquinho, mas tudo o que se pratica, né? Se tem uma facilidade, se tem uma intimidade ali na resolução. Então, a dica que eu tenho para vocês é, sabe, todas aquelas relações que nós vimos aqui ao longo da aula, ali entre unidades de medida, reveja, não é? Repasse, até reescreva, que é para você fixar melhor aí na sua memória. E depois resolva exercícios para fazer a aplicação e para que você tenha intimidade total. Então, muito obrigada aí pela sua companhia e até o próximo encontro.